Muito bom dia, pastor Genivaldo, falando de São Paulo. Hoje, dia 27 de novembro, terça-feira. Cheguei muito cedo aqui no escritório, creio que foi às 7 horas da manhã. Estou gravando o vídeo de número 154. Jesus é o único pastor. Presta atenção no título. Jesus é o único pastor. Eu pensei inicialmente no Salmo 23, conhecido como Salmo do Pastor, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lendo agora o penúltimo verso, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu quero dizer para vocês, eu estou abrindo parênteses aqui, para dizer que essa unção que vem de Deus para a nossa vida, ninguém precisa determinar, profetizar nada, ela vem pela graça do Senhor. Ungir a cabeça com óleo significa nos dar a proteção completa espiritual. E aí a gente vê na televisão gente oferecendo um copo de água para você beber, jogando água, aquela coisa toda, a um custo, sempre tem um custo. Aqui não é de graça e pela graça. Bem, vamos ao que interessa, né? Isso aí são... eu, quando me lembrei deste salmo, levantei muito cedo pela madrugada e me lembrei deste salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí me lembrei também que é muito comum, já ouvi isto, ninguém me disse, que às vezes a pessoa é insatisfeita com a sua igreja, com o seu pastor, com a liturgia, seja lá com qual for o problema, ele sai dizendo: eu não quero mais saber de igreja, o Senhor é o meu único pastor. Eles dizem isso, às vezes nervosos, agitados, o Senhor é o meu único pastor, não devo satisfações para ninguém, não tenho que estar explicando nada para ninguém, que eu vou direto com o Senhor, ele é o meu único pastor. Está certo isso? Talvez para quem não conheça a Bíblia, não conheça o Jesus da Bíblia também, isso deve estar muito certo para eles, mas não é a verdade. Então está aí, o Senhor é o meu pastor, é o cântico do salmista, não é? O louvor, a adoração dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Logicamente que os pastores que nos orientam nas diversas igrejas por aí, eles também cantam o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então o Senhor é o pastor de todos nós, ok? Mas não é o único pastor. Então vamos em frente, vamos ver o que a Bíblia diz. Em João 10, 11 a 17, Jesus diz dele mesmo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. É o mesmo verso que lemos aqui. O Pai me conhece, também eu conheço o Pai, dou minha vida pelas ovelhas.
ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, me convém arrebanhá-las, e haverá apenas um pastor. Veja que o sentido que o Senhor dá aqui, e se coloca como pastor, pode também dizer que ele é o único pastor, nesse sentido em que ele mesmo se aplica como sendo o nosso pastor que conhece as suas ovelhas. Não está dentro da esfera da igreja cristã, da igreja no sentido eclésia, ajuntamento, pessoas, que ele mesmo, como pastor, constituiu, soprou, lá no capítulo 20 de São João, ele juntou os discípulos ali, soprou, deu fôlego de vida à sua igreja, ele constituiu, e ainda disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, então ele como pastor de todos nós, ok? Vamos em frente. Na epístola de Pedro, capítulo 5, 1 a 4, Pedro o apresenta, não como pastor mais, mas como sumo pastor das ovelhas. Como lá no Antigo Testamento tinha o sumo sacerdote, nós temos na Nova Aliança o sumo pastor das ovelhas, ou seja, aquele que está acima de todos nós. Então ele diz aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Aí ele vem e diz aos presbíteros, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Essa parte aqui é forte, né? Veja, por isso Paulo diz assim, eu quero viver as minhas expensas, eu quero trabalhar para dar exemplo a todos vocês. Então, aqui o Senhor é apresentado como o sumo pastor das ovelhas. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, apacentai o rebanho de Deus. O que apacenta é o pastor, o presbítero, o bispo, não é? Pois bem, vamos um pouco mais em frente. Aí ele disse, né, quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. Então, quem trabalha com dignidade, com valor, com esmero, com carinho, cuida do rebanho, não como tendo domínio sobre o rebanho, nem explorando o rebanho, nem maltratando o rebanho, porque a igreja não é propriedade. Quando um pastor entende que ele não é o dono da igreja, ele não é o proprietário da igreja, o exercício pastoral tende a ser abençoado por Deus e os frutos são vistos por todos, não é? Pois bem, Efésios 4:11, muito conhecido pelos debatedores das questões teológicas, Efésios 4:11, a Bíblia diz ali, Paulo diz ali, que ele mesmo deu. Quem é esse ele aqui? Jesus, o sumo pastor das ovelhas, o nosso pastor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então veja que quem deu isto foi o próprio Senhor. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador que estará convosco e estará em vós, habitará convosco. Habitará convosco e estará em vós. Aqui em Efésios, ele foi, mas não deixou a igreja órfã aqui na terra. Estabeleceu pastores, apóstolos, para cuidarem da igreja do Senhor. Portanto, devemos a esses homens, mas o meu pastor é isso, aquilo, aquilo outro. Olha, o que o seu pastor a mim não diz respeito, mas diz respeito a Deus. Eu já disse uma ocasião que o pastor que transgride, que afronta a graça do Senhor, que transgride a palavra de Deus, ele será julgado como Satanás, como demônio, como anjo caído. Sim, ele vai ser julgado como anjo caído. O peso de julgamento
de um pastor é muito maior, enésima vez maior, do que o julgamento de um pecador, de um cristão que transgride, que peca, que, sei lá, se afasta, qualquer que seja a situação. Então é exatamente por isso que, pela graça de Deus, sempre olhei o púlpito com uma tremenda responsabilidade. Tem que ser decente, tem que ser digno, tem que ser honesto, tem que ser amoroso, não pode ser politiqueiro nem político, tem que ser político no sentido, mau sentido, né? Mas tem que ser aquela pessoa que tem chamada de Deus e cuida do rebanho, porque sabe que o sumo pastor, ele virá e certamente quererá nos dar a incorruptível coroa de glória. Se não, a gente vê lá nas parábolas do Senhor, os maus servos, o que eles receberão? Qual será o galardão do mau servo? Que Deus nos abençoe, e você, meu irmão, não caia nessa, sabe? Ah, mas eu não gosto do meu pastor. Você quer ter uma temporada? Vai para outra congregação, está cheio de igreja no teu bairro, vai para outra congregação, mas nada de ficar em casa querendo curtir, sabe, a sala de estar, orações em conjunto com outras pessoas também revoltadas. Então, não faça isso. Viva a vida de comunhão com a sua igreja, até que o sumo pastor venha e você também vai receber o seu galardão pela fidelidade. E cada um de nós receberá galardão pela fidelidade, e não por mérito, por capacidade, por qualquer outra coisa, mas pela fidelidade ao Senhor. Deus os guarde, uma ótima semana, uma abençoada semana.